Olha só, desde o início do programa eu já venho falando que hoje, 6 de novembro, é Dia Nacional do Riso. Então, se você não riu até agora para ninguém, não riu para ninguém que você encontrou, aproveite que o dia vai até meia-noite, então exercite essa capacidade de sorrir. E por isso o tema da nossa entrevista também nos leva a pensar no riso, de pessoas que levam não apenas a gargalhada, mas muito mais. E nós vamos conhecer um pouquinho do trabalho dos doutores do Amor Maior. E quem está conosco nesta tarde é o Edgar Antônio Diniz Júnior, ele que é o coordenador geral dos doutores do Amor Maior, a quem nós agradecemos desde já pela participação, pela presença e também pelo trabalho que vocês realizam. Nós que agradecemos, para nós é uma graça, uma bênção estar aqui com vocês, né, na TV de Pai Eterno. E vai ser uma honra falar para vocês desse projeto, né? Na verdade, eu sou participante, membro lá, a coordenação hoje está com a Carol, a Caroline e a Caru, que são novas coordenadoras, a gente tem um revezamento, mas vim aqui falar com muito amor desse projeto para todo mundo, né? Que maravilha. Então conta pra gente como é que começou esse projeto. Bom, esse projeto ele tem duas etapas muito fortes. Uma primeira etapa que é os doutores do Amor Maior, que era realmente levar essa questão da alegria para os hospitais, de estar rezando dentro dos hospitais mesmo. E é um movimento de oração extremamente forte, né? A gente costuma dizer assim que o melhor espelho da vida é a morte. E às vezes a gente, quando entra num hospital, a gente acha que as pessoas só sofrem e acontecem transformações absurdas na vida das pessoas lá, né? E quando você se coloca para orar ali dentro, é um lugar onde as pessoas estão com o coração muito aberto. Então a alma delas está aberta, o espírito está muito aberto, elas se deparam com situações muito desafiadoras. Geralmente você tem situações onde você vê que o humano não consegue e você precisa de Deus, né? E aí os doutores vão com alegria, vestido de palhaço, vai vestido com toda uma questão para poder abrir no coração das pessoas com alegria, mas sempre para levar uma mensagem de Deus, para rezar pelas pessoas, para poder criar uma conexão especial com elas. E é fenomenal, é um projeto fenomenal. A gente até está tendo formação agora, a gente até convida quem quiser participar do projeto. Vai começar sábado uma formação para os doutores do ano que vem. E uma das coisas que mais impacta quem participa do projeto é o feedback, né, das pessoas que estão ali, porque é muito de transformação. Até mesmo as pessoas que estão em UTI, às vezes elas estão inconscientes, e quando você começa a rezar dentro das UTIs, você vê os aparelhos subindo frequência, você vê esse comportamento das pessoas mudando. Então é um momento onde a gente consegue perceber muito a ação e a força de Deus e como isso é importante. Né? Então os doutores, esse projeto, ele teve uma mudança forte com a pandemia, porque quando veio a pandemia a gente já não poderia mais. Até passando umas fotos muito legais, olha que bacana. É impactante as imagens, né? É muito forte. E tem quanto tempo que o grupo existe, o trabalho está sendo feito? O grupo tem 13 anos de vida. Olha, já. Que maravilha. Ele começou com o projeto dos Anjos das Ruas, que era realmente fazer esse projeto de oração também para as pessoas em situação de rua. E hoje tem várias frentes, né? Tem frentes na escola, que é para fazer oração e levar também essa mensagem do amor para as escolas, para jovens, que é muito bacana, que os jovens estão precisando demais. Tem o projeto dos doutores. A gente tem projeto também junto a até empresários, também por meio da Pastoral do Empreendedor no Santuário. Então a gente tem muitos projetos. Tem o Fome e Sede de Amor, que distribui cestas, mas é uma cesta espiritual, porque tem um movimento de oração. Esse ano a gente já impactou mais de 2.000 famílias com esse projeto também. Então tem vários projetos. O projeto já é muito antigo, tem muitos anos que já existe esse projeto. Já tem uma maturidade muito bacana já no projeto, né? Edgar, agora assim, olhando para o missionário, né, assim, voltando a olhar para vocês que servem, que são missionários, o que leva vocês a saírem da sua casa e visitar uma situação difícil, porque não é fácil, né, a gente se deparar com sofrimento, com a morte, pessoas em estado terminal, pessoas que a gente não sabe se vai sobreviver a um certo tratamento. O que conduz, o que leva, inspira os missionários? Isso aí é o mover do amor mesmo. Na verdade, assim, quando a gente às vezes passa por determinadas situações e a gente recebe esse amor de Deus mesmo, e geralmente Deus vai usar pessoas para trazer esse amor para a gente, a vida da gente é impactada. E você quer devolver isso. É uma forma de gratidão. Então, todo mundo que vai para os hospitais, ele faz isso como um ato de gratidão, né? A gente fala hoje que é o dia do riso. E uma das coisas, um dos frutos mais naturais da gratidão é o sorriso, né? Quando a gente está com as pessoas, que a gente está com uma vida grata, naturalmente a gente vai rir. Então
Então é muito nessa essência, é uma devolução mesmo, por um processo de amor que você recebeu. Então você quer fazer aquilo por um ato de conexão com Deus e de sentir que é dever seu pela graça que às vezes você recebeu. Então todos têm histórias muito lindas, né? E a vida nossa, na verdade, é escrever uma linda história. E quando você vai para um hospital, você realmente se conecta com histórias muito lindas. E cada história desse é um tesouro, na verdade, que você fica para você. Você tem para você e sua vida acaba sendo transformada por esses tesouros, né? Você não é o mesmo. E eu queria só comentar algo que você falou que é importante, porque assim, o sorriso, ele é sempre bem-vindo, mas o sorriso para aquela pessoa que está sofrendo, ela tem um valor muito maior. Uma pessoa que está ali debilitada fisicamente, né? E que dá aquele sorriso é porque realmente a alma dela encontrou certa paz, certa alegria, que ela não poderia por conta da sua condição, mas é Deus agindo naquele momento. É muito por aí. Tem uma história da minha esposa que me impacta muito, de que convidaram ela para rezar com uma senhorinha, também em estado terminal, e essa senhora dizia assim que ela não queria falar de Deus, estava magoada e que não queria que ninguém falasse de Deus para ela. Então ela estava fechada nesse bloqueio, talvez pela dificuldade que ela estava passando. E aí quando esse médico chegou com jeito, com alegria e foi falando, acabou que ela conseguiu falar desse Deus para ela e transformar essa visão dela, nessa relação dela com Deus num momento tão importante, né? Então os doutores têm esse viés, realmente não é fácil. As pessoas estão vivendo às vezes momentos de deserto grande. E às vezes a gente, quando vai tratar de um doente, os mais adoecidos são os familiares. Então, às vezes, você está ali para poder rezar com um doente e você vai ver os familiares ao redor, eles estão muito piores do que a pessoa que está lá. Então, é um processo maravilhoso de transformação, de vida, de sentir a presença de Deus, de milagres reais, né? Que é uma coisa que acontece muito lá também. Qual que foi a história que mais marcou o seu ministério como doutor do Amor Maior? Bom, a minha está muito casada com a pandemia. Por que aconteceu? Até os doutores têm vivido uma fase nova agora nas pandemias, porque depois da pandemia a gente não pôde mais entrar nos hospitais, né? Então a gente acabou, o projeto tinha parado. E aconteceu que logo uns 40, 60 dias depois do início da pandemia, a minha mãe pegou Covid. A minha mãe estava numa fazenda reservada com 7 familiares, todos de idade, grupo de risco. Eles foram para a fazenda, não vamos ficar aqui isoladinhos e tal, para dar essa segurança. Mas tinha um desses irmãos, né? Ele tem Alzheimer e tinha um cuidador. E esse cuidador vinha até Goiânia ou nas cidades próximas no tempo de descanso dele. E numa dessas viagens ele pegou Covid e levou para todo mundo. Então todo mundo que estava nessa fazenda acabou sendo contaminado. E minha mãe também. E aí nessa história toda, a minha mãe essa fazenda é próxima de Rio Verde. Aí quando ela veio para Goiânia, ela chegou muito mal já. Então assim, foi tudo muito rápido. Ela ficou na quinta, a gente ficou sabendo. Na sexta eu falei com ela. Ela falou, mãe, vem para Goiânia, que aqui você tem tratamento, tem tudo mais, tá perto de médicos. E ela estava bem. No sábado de manhã, quando ela saiu, ela já estava muito mal. E a gente tem o projeto dos doutores no Hospital Anis Rassi, que é um hospital muito especial, muito bacana. A minha mãe serviu lá como doutora. E aí, quando ela chegou no sábado, eu falei, mãe, vai para o hospital para pelo menos o médico olhar a senhora e ver se está tudo bem. E quando chegou, já internou ela. Falou, olha, a senhora está muito mal, a senhora está com uma oxigenação muito baixa, vamos internar a senhora. E o médico ligou para a gente, a doutora, na verdade, falou, olha, ela não tem como sair, a gente tem que internar ela. Vocês nem tem como falar com ela, mas amanhã a gente faz uma videochamada com vocês. E no outro dia, minha mãe já estava entubada. Então, a gente nem conseguiu falar com ela nesse processo. E ela entrou para a UTI e foi entubada. E nesse processo, e aí vem o que eu falo do amor, que é uma coisa muito forte, os doutores se juntaram e começaram a rezar do lado de fora do hospital. Então, assim, todo dia, sem nem a gente chamar, reunia lá 7, 8 pessoas, e isso começou a impactar o hospital todo. Nós recebemos testemunhos lindíssimos da direção do hospital, falando o quanto que aquela oração estava sendo importante para os médicos e os enfermeiros. Eles chegaram a pegar um vídeo nosso, replicar para todo o corpo diretor do hospital, porque a batalha para eles também era muito dura, porque eles tinham medo também da doença, eles não estavam sobrecarregados, um doente atrás do outro, muitas mortes, muitas perdas, né, principalmente no começo. Então, era um processo de guerra muito grande. E aí, aquele movimento, ele gerou uma esperança muito grande. E foi lindo, porque a gente rezava pela minha mãe, mas a gente via vários familiares sair para rezar com a gente, rezava o terço.
e acendia vela, e as pessoas saíam na janela. Uma coisa linda, e isso se multiplicou. Isso foi parar em cidades do Mato Grosso, em Canarana, foi parar em Anápolis, foi parar em 5, 6 hospitais de Goiânia. Pessoas que viram o movimento e falaram, não, vamos pro lado de fora rezar. E aconteceram coisas extraordinárias, lindas, 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 do tipo, teve uma ocasião que a gente estava rezando e chegou um carro de bombeiro e o cara que estava comigo estava muito cansado, e ele se ajoelhou e foi linda a oração com ele, todo o movimento da família que estava lá dentro. Então, assim, tem várias histórias lindas. São realmente tesouros que a gente vai colhendo nesse mover de Deus, nesse caminhar de Deus, né? Eu até me emociono aqui, né? Porque, assim, eu já vivi dentro de hospitais alguns dias, né? Assim, várias internações com meu filho. E, assim, não há preço que pague. Eu sei, assim, da sua emoção, porque eu vivi do lado de cá. Você como um doutor e eu vivi do lado de cá. Como quem precisava, sabe? Assim, de apoio, de oração, aquela força que às vezes está faltando, a vela está apagando e que vai lá e reacende novamente. Então, assim, essa força é que transforma, é que realmente muda e que traz a conversa, faz a diferença, faz milagres. Faz Isso milagres. a gente sabe, a gente vê que faz milagres acontecerem realmente na nossa vida. É verdade, é verdade. E esse projeto está sendo dessa maneira hoje. Ele está acontecendo fora dos hospitais, por segurança, mas é um movimento lindíssimo, lindíssimo, maravilhoso, com muitas, mas muitas histórias desse tipo. A minha mãe, infelizmente, não resistiu, ela faleceu depois de 18 dias, ela não suportou. Mas a gente entende que houve um propósito maior. Até essa missão, depois que começou a acontecer fora dos hospitais, ela passou a se chamar IFJ, que é uma homenagem à minha mãe, que é Ionita Ferreira Jaime. Mas é um mover dos doutores, né? E a gente faz esse convite aí, quem quiser sentir Deus, sentir essa presença, ser esse instrumento de graça, tá em um lugar que é realmente especial para se estar, né? Para se E hoje atuar. vocês atuam em quais hospitais aqui em Goiânia? Está só em Goiânia? Conta um pouquinho também, porque certamente é algo que inspira quem está nos acompanhando no nosso Brasilzão, ou até quem está no exterior nos acompanhando pela internet, que certamente se sente tocado também por um projeto tão bonito, né? Hoje a gente está muito forte assim, no Hospital Anísio e no Hospital do Câncer. São os 2 hospitais, mas a gente tem variado muito isso, porque a gente tem um grupo, né, que é do Santuário Sagrada Família, que agora se tornou Basílica, que é a Basílica Sagrada Família, chama Guardiões do Amor Maior, e a gente tem acolhido muito pedido. Então, às vezes acontece de pessoas que ficam sabendo e falam, não, reza para um familiar nosso em tal hospital. E a gente tem feito esse movimento. Geralmente, quem quiser pode entrar no nosso grupo, entrar em contato com a Carol, com a Caru também. São nomes parecidos, mas é diferente, é Carol e Caru. E elas vão organizar para a gente rezar nos hospitais em que vocês, às vezes, tiver uma necessidade de um acolhimento de amor. Então, não há um lugar fixo. Esses 2 hospitais são os que mais têm acontecido, pela até a origem que aconteceu nessa época, mas não é fixo. Então, aonde vocês se sentirem, quem quiser tocar também a participar juntos, a formação começa sábado, né? Então, e o missionário é assim, né? Aonde chama, ele vai. Ele vai. E hoje, você falou um pouquinho, o diretor, coloca para nós aí o endereço do Instagram deles também, porque o @Doutores do Amor Maior, isso é o endereço que está aí na tela, você pode enviar mensagem, né, caso você deseje participar, conhecer também um pouco do trabalho deste grupo. Fora dessas excepcionalidades agora de pandemia que está sendo sob demanda, a atividade missionária ela é semanal? Como é que funciona a estrutura do projeto? Geralmente é semanal. Aí a gente, antes da pandemia, isso acontecia no Hospital das Clínicas e no Anísio. Aí no Hospital das Clínicas acontecia às quintas-feiras e no Anísio ao domingo. Então é uma vez por semana. E aí você tem toda uma preparação, que você está entrando num ambiente hospitalar, então você tem que saber como lidar, o que você pode ou não fazer, como você se preservar também. Essa formação tem muito a ver com isso, mas acima de tudo é como se carregar de amor para você entrar lá, né, com essa esperança mesmo, sendo essa luz, é o que você falou, essa luz é que realmente marca muito forte. Essa questão da luz, você falou, a gente fez um movimento quando o Brasil atingiu 100 mil mortes, e nasceu também desse projeto. A gente foi no Serra Dourada, não sei se vocês chegaram a ver, até vocês cobriram esse projeto. Sim. A gente encheu 100 mil balões, né, para homenagear, e as pessoas podiam entrar no site e mandar o nome das pessoas que ela havia perdido para a gente pôr no balão e fazer um momento de oração. Foi um movimento lindo. E a base
a inspiração que veio do ponto de vista de oração é que eram velas, eram levar luz para as pessoas que estavam vivendo esse momento tão difícil, porque são muitas vidas, né, perdidas. Por mais que a gente, de alguma maneira, os números vão se tornando frios, frios para quem não está envolvido diretamente com isso, né? Para quem está com um familiar hoje na UTI ou para quem perdeu alguém, eles nunca são frios, eles são sempre números muito difíceis de lidar e de você viver o momento que a gente está vivendo. É bem complexo isso. Você falou para a gente que quem quer entrar tem que ter uma formação, e com certeza tem, para estar naquele ambiente hospitalar. Mas como que acontece a entrada de vocês no hospital? Vocês entram, passam de quarto em quarto, conseguem acesso à UTI? O que vocês fazem com os pacientes, né? Como que é esse processo? Geralmente, assim, isso é acordado geralmente com a direção do hospital. Então, tem esses 2 hospitais em particular, a gente tem o movimento dos quartos, então existe o horário de visita, e é um momento especial que geralmente os familiares estão lá. E aí a gente realmente vai cantando, né, pessoas com violão, e vai cantando, trazendo uma questão mais alegre de louvor, e vai passando pelos quartos. E aí, cada quarto é uma história, né? E a gente se deixa muito livre, assim. Às vezes tem pessoas que o que ela quer é só um abraço, às vezes ela só quer o olhar. Tem pessoas que você passa 2 horas conversando com ela, entendeu? Porque ela quer falar e ela tem muita coisa para falar. Às vezes você vai ser conexão com um familiar, porque às vezes tem pessoas que não conseguem pedir perdão, por exemplo, e ela precisa daquilo. E às vezes você vai pegar alguém que está do lado de fora e não consegue pedir perdão e trazer para dentro e fazer simplesmente uma conexão. Então, acontece coisas extraordinárias nesse processo. E é muito, muito leve essa visita nos quartos. A UTI, ela é um pouco mais controlada, mas também os doutores fazem questão desse movimento. Eles sabem disso. Hoje, até existem muitas pesquisas científicas, né, do poder da oração, como isso é poderoso na vida das pessoas. Então, o Hospital Anisach, em especial, eles fazem questão que se entre na UTI para fazer. Lá a UTI tem uma preparação, você consegue entrar na parte central dela, fazer essa oração, os pacientes escutam, sentem a vibração daquilo, e é mágico, é extraordinário. Então, alguns hospitais têm essa sensibilidade maior, e isso torna o trabalho mais forte, digamos assim, né? Mais efetivo, né? Então, é tudo uma coisa muito bem costurada e desenhada. E a gente segue muitas orientações do hospital. O que o hospital nos permite fazendo, a gente costuma dizer que é um pouco de malucos lá no grupo, né? Então, se eles deixarem, a gente deita na cama com o cara e vai rezar muito tempo. Pega na mão e vai rezar o terço. Então, a gente vai meio na orientação deles. O que eles vão dando ponto de limite, a gente vai fazendo. É mais ou menos por aí. Sim. Né? Enquanto o Edgar estava falando, eu estou aqui contemplando também as fotos e é uma experiência muito bonita de olhar as pessoas, tanto em quem participa, os doutores, né, os missionários doutores do Amor Maior, porque está todo mundo com um semblante tão sereno, tão feliz. Há um brilho no olhar de todo mundo que está ali nas fotos e também a serenidade de quem está participando, recebendo este momento. Então, é algo que realmente transforma o nosso coração. Olha aí, tem gente de palhaço, tem de gatinho, está todo mundo ali levando a alegria. E nesse tempo de Papa Francisco, isso se torna muito visível para nós e o apelo que ele nos faz de levar, de anunciar a alegria do Evangelho, né? Certamente é o Evangelho que toca o coração dessas pessoas e, tocados pelo Evangelho, pelo amor do Pai, vai chegando ao coração das pessoas. Então, nesse Dia Nacional do Riso, é bom a gente ver o riso, a alegria que vem de uma força maior, que é a força do amor, a força da oração. Edgar, gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando, e tem muitas pessoas que nos acompanham dos hospitais. Sim, A diariamente. gente recebe diariamente devotos do Pai Eterno que às vezes estão ou familiar acompanhando, ou alguém que está acamado, que está passando por alguma enfermidade. A gente quer que essa mensagem chegue aí no seu coração e te ajude neste momento. Eu gostaria de desenhar um quadro com vocês. A minha mãe, quando veio doente da fazenda de Rio Verde, chegou no Anisach. E ela serviu lá, né? Quando ela era doutora, ela serviu lá. Então, imagine esse quadro, né? Você está doente e precisa ser tratado. E qual lugar você escolheria?
A minha tia que estava com ela nesse momento, também estava com Covid, falou, não, aqui é uma casa, é um lugar que eu conheço. Aqui eu sei que tem presença de Deus. Então, esse quadro da minha mãe entrando no Anis Haas, que é um lugar onde ela serviu como doutora, eu acho que é um quadro lindo. Porque mostra que, às vezes, aonde a gente planta a semente que é de Deus, a semente que Deus nos dá, muito provavelmente é o lugar onde você vai colher os frutos no momento que você mais precisar, né? Então, a mensagem que eu deixo é esse, que a gente possa nos deixar mover por esse amor, que a gente possa deixar essa semente ser plantada realmente, porque não tenha dúvida, Deus tem um propósito para todos nós, Ele tem um movimento, um mover grande. E quando você planta uma semente no reino de Deus, invariavelmente vai chegar uma hora que vai ter uma árvore que você não vai precisar nem levantar o braço para pegar o fruto de volta. E nesse quadro, minha mãe mesmo doente, eu tenho certeza que ela pegou frutos daquilo que ela plantou, né? Então fica esse convite para que você também seja usado no amor, que você deixe isso transbordar, porque esse amor existe em todo mundo, para você poder fazer esse movimento também e plantar sementes de amor que o mundo precisa muito nesse momento agora, né? Em particular.